Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Direto ao assunto. Jesus, no capítulo 5, verso 12, aliás, verso 27, assim se expressou: e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Partindo daquele verso que a gente vem estudando em 1 Pedro, capítulo 4, verso 5, onde o apóstolo registrou que aqueles que vivem uma vida dissoluta hão de prestar conta àquele que está preparado para julgar tanto os vivos como os mortos. E a gente já aprendeu que esses mortos, do qual Pedro menciona, não são os mortos comuns, isto é, aqueles que morreram após o dilúvio e até hoje, mas sim aqueles mortos antediluvianos. A prova disso está em 1 Pedro 3,19, onde está claro que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. E no verso 20 fica também nítido que estes espíritos que Jesus pregou a eles em prisão são aqueles que foram rebeldes noutro tempo. Precisamos entender que a evidência de noutro tempo mostra que são pessoas, são aqueles que não pertencem ou não pertenceram ao tempo de Jesus, ao nosso tempo. Em uma palavra só, são os antediluvianos. Diz o texto que eles foram rebeldes. Rebeldes quando? Em que tempo? Rebeldes enquanto a longanimidade de Deus, isto é, a paciência de Deus, esperava que eles se arrependessem enquanto Noé estava construindo a arca. Mas lembre-se, o texto mostra que apenas 8 pessoas foram salvas. Apenas Noé e sua família acreditaram que viria o dilúvio e entraram na arca. Os demais foram rebeldes, não creram na pregação chamada pregação da justiça. Por não crerem, eles foram mortos, levados pelo dilúvio. Aqui, uma lição para os dias de hoje,
aqueles que não creem, eles também serão punidos, serão condenados. Mas vamos ainda falar mais daqueles, embora eles foram levados pelo dilúvio, mas pelo fato de que eles não tinham ouvido o Evangelho, foi que Jesus, durante o período entre a sua morte e ressurreição, seu corpo no túmulo, ele morto na carne, mas vivo no espírito, ele foi lá e pregou a esses espíritos em prisão. O que quer dizer prisão aí? Não podemos crer ou pensar que sejam algemas no sentido literal. Prisão. Hoje, por exemplo, existem muitas pessoas que eles não estão na cadeia, eles não têm algemas nos seus pulsos ou nos seus braços, mas suas almas estão algemadas. Pessoas que vivem oprimidas. Quantas pessoas que elas estão numa situação de desespero tão grande. Aliás, temos que ter pena, temos que ter misericórdia dessas pessoas, porque que as pessoas se entregam aos vícios. Existem aqueles que eles estão numa situação de desespero. Aliás, estão com suas almas em prisões, que eles não apenas fumam, eles parecem morderem seus respectivos cigarros. Nós não podemos jogar pedras. São situações de desespero. Outros se entregam a drogas. Drogas das mais simples às mais pesadas. São situações anteriores que passaram, são algemas espirituais que levam essas pessoas a esse estado. Existem aquelas que também não podemos jogar pedras, mas que temos que ser compreensivos, longânimos, como é Deus, aquelas que apelam para o suicídio. Quantas vezes pessoas de nosso convívio, pessoas de nossa cidade, ficamos sabendo que elas partiram para o suicídio, praticam o suicídio, e nós ficamos admirados. Como uma pessoa tão nobre, uma pessoa que parecia ter a vida realizada, praticando suicídio, se matou, sabe? A razão, conflitos internos, conflitos espirituais, são pessoas algemadas no seu espírito. Agora, imaginem lá do outro lado, lá no além, Jesus pregando
há um grupo de pessoas que há séculos tinham sido mortos. Mortos não de maneira comum, mas eles tinham sido alvos da justiça de Deus pelo fato de que foram rebeldes à pregação. Então, estavam ali, mas nem por isso foram isentos da oportunidade, aliás, nem por isso perderam a oportunidade de ouvirem a gostosa mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho, ela traz paz, ela traz libertação. Lembre, João capítulo 8, versos 30 e 31, quando está registrado ali, num ambiente de incredulidade, Jesus, numa controvérsia com os judeus que não aceitavam a sua divindade, Jesus está registrado ali que muitos judeus creram nele, mas para aqueles que creram, ele disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, note bem a condição, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é Jesus, e Jesus é o centro do Evangelho, e foi o Evangelho que aqueles espíritos algemados ouviram. Então, finalizando, é grande, é indescritível a misericórdia de Deus. Por isso que ele disse que o Pai me deu autoridade para julgar, porque eu sou filho do homem. Nos vídeos posteriores veremos o que quer dizer filho do homem, que é por ser filho do homem que Jesus recebeu a autoridade para julgar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.